Olá pessoal, mais uma live. Vamos chegando. Hoje a gente vai conversar com o Gabriel, que vai falar pra gente sobre consultoria. Sim, dependendo. O que seria o teu contexto? Ele já tá aqui. Frequenta a igreja ou aqui? Vou chamar ele pra gente não perder tempo. Sim, então. Vamos. Olá, Pedro, tudo bom? Oi, querido, tudo bem? Tudo tranquilo. Prazer você estar aqui, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fazia tudo por essa oportunidade de a gente ter bastante esse bate-papo aqui hoje. Né? E eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, quem é você, com o seu trabalho que você realiza. Conta um Então, pouquinho para gente. então, meu nome é Gabriel Aled. Eu tenho uma empresa de consultoria voltada para a gestão de consultórios, marketing e finanças pessoais, e nós somos especializados em profissionais da saúde, em médicos, nutricionistas, psicólogos, dentistas, toda a consultoria focada para esses profissionais. Que é um profissionais que estão na linha de frente, né? É Exatamente. fundamental agora estarem se renovando, né? Sim. Nessa época de pandemia. E eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente, pode mandar pergunta, viu, gente? O que é consultoria e qual é a importância de se fazer uma consultoria? Tá ótimo. O consultor, ele atua basicamente como parceiro do seu cliente. Então, o consultor ele vem para ajudar o cliente a alcançar o objetivo dele. E muitas vezes, o que o cliente precisa não é o que ele quer, não é o que ele realmente tem que alcançar. Então, o consultor ele vem para esclarecer essas dúvidas, mostrar qual que é o melhor caminho para ser seguido, dar sugestões, melhorias, formas para o negócio dele e até para a vida pessoal dele ser mais fácil e ser mais otimizada também. Tipo assim, passo a passo, assim, como uma pessoa que não tem, né, não tem habilidade, por exemplo, com redes sociais, está muito na moda agora, né? A gente vai lidar com esse tempo de pandemia nas redes, né? Como é que a Sim. pessoa realiza o primeiro passo, né? Pesquisa o seu público-alvo? Como é que é feito esse processo? Então, em relação à consultoria, a primeira coisa que a gente faz, seja ela em marketing, finanças e consultório, é entender, basicamente, fazer o primeiro diagnóstico da situação do cliente. Ou seja, a gente vai ver se o profissional, se ele já está nas redes sociais, se ele já tem algum trabalho sendo feito ou não, e a gente vai entender, a partir do que ele já tem, o que ele pode melhorar. Se ele pode melhorar a parte de cores dele, se ele pode melhorar a frequência que ele posta, os conteúdos que ele posta. A gente consegue, antes de tudo também, se ele não tiver definir o público-alvo, qual que é o foco dele. Será que são adolescentes, idosos? E a gente define junto com isso como que é a forma que ele vai se comunicar com esse público. Então, a gente primeiro a gente identifica em qual situação o cliente está e a partir daí a gente começa o trabalho. E em relação aos profissionais de saúde, assim, o que você orienta nesse momento de pandemia a, a, em relação às postagens em redes sociais? O que você orienta nesse momento de pandemia a esses profissionais de saúde, né, que estão a linha de frente, digamos assim, a fomentarem as suas redes, a trabalharem com o seu público? Eu sempre aconselho que o mais importante é a gente sempre estar fornecendo conteúdo de valor para o nosso público. Então, nesse momento de crise, é que eles não têm muito contato com o paciente, as redes sociais viraram uma forma de contato que ele tem essa proximidade. Então, eu sempre falo para eles se relacionarem bastante com os pacientes que eles já têm, se relacionarem nas redes sociais e também produzir conteúdo que agregue na vida deles nesse momento. Tem muita psicóloga agora falando sobre ansiedade, nutricionista falando sobre compulsão alimentar, sobre quais alimentos comer agora na quarentena. Então, é muito importante que esses profissionais somem nesse momento com um conteúdo voltado para a quarentena, para a crise. E qual é a importância da gente ter um processo de consultoria? Porque todo mundo hoje está em redes sociais, faz live, faz vídeo, produz conteúdo, mas assim, de forma amadora, né? Não de forma em consultoria.
qual é o diferencial da consultoria, assim, digamos assim? Então, muitas vezes, ela já comentou que eles fazem de forma amadora. Então, muitas vezes a pessoa, ela gasta um tempo dela simplesmente para tentar fazer alguma coisa. Eu acho isso muito interessante, mas quando o profissional ele entra, ele começa a ver como que a gente consegue usar esse tempo para conseguir agregar valor, conseguir cliente, paciente para o negócio dele. Então, a consultoria ela vem para dar uma esclarecida em tudo e dar um posicionamento melhor, dar o caminho a ser seguido. Porque, em geral, quando a pessoa tem que aprender sozinha, ela consegue aprender, mas é com muitos erros, ela tem um caminho a ser percorrido muito longo. Então, a consultoria ela vem para adiantar grande parte desse caminho. Como a gente já pegou diversos clientes, a gente tem tipo, bastante experiência na área, o que a gente faz? A gente encurta esse caminho. Então, quer demorar um ano para ele conseguir ter sucesso, a gente adianta isso para um mês. A gente consegue fazer um trabalho mais focado no cliente dele, no que ele precisa fazer. Então, a gente consegue economizar o tempo que ele demoraria se ele fosse aprender sozinho e trazer a parte de mais resultados com mais rapidez para ele. E queria que você falasse um pouco para a gente, Gabriel, a importância, né, do cliente ter, do cliente não, do profissional ter a sua identidade, né? Como ele cria essa identidade, como é importante essa identidade. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu diria que tem até o meu sócio, ele fala que identidade visual é aquilo que a gente consegue reconhecer de longe. Então, de longe, a gente já sabe que aquela pessoa já sabe quem ela é. Então, é muito importante a gente ter essa identidade visual para a gente se diferenciar do mercado. A gente vê muito hoje que tem mais do mesmo. Muito profissional usando as mesmas artes, usando as mesmas cores, tendo a mesma identidade. Então, a identidade vem para diferenciar esse profissional. Então, quando você bater o olho, você vai saber, ó, esse aqui é o doutor fulano, essa aqui é a doutora tal, e a identidade visual dele vai passar o que ele propõe para o cliente. Então, se ele quer passar mais segurança, mais confiança, se ele quer ter uma comunicação mais informal com o paciente dele, a identidade visual, ela vem em cima disso. Sim. E a Milene botou um comentário aqui, né? Hoje o tempo é vital. Excelente, né? Que o tempo hoje está correndo, né? Então, se o profissional ele não se atualiza, ele não se informatiza, ele perde mercado, né? Muito. E até que ela falou em relação a tempo, muitas vezes o profissional, como ele não tem habilidade de gestão, ele se enrola muito na gestão, ele fica sem tempo, porque muitas vezes o profissional de saúde, ele se desdobra em dois empregos. Ele tem um consultório, ele dá plantão, ele atende na própria clínica. Então, é muito importante que esse profissional tenha uma organização muito boa, para ele conseguir gerir esse tempo da melhor maneira possível. Então, sempre na gestão, eu passo coisas simples. É simples, mas é objetivo, para que ele consiga otimizar esse tempo dele e, ao mesmo tempo, ter tempo para as redes sociais, para conseguir postar mais, para conseguir interagir mais com os pacientes dele. Eu acho que esse é o mais importante do médico e do profissional, é o ter o contato com o paciente. E quanto tempo a gente consegue assim, definir um público-alvo, ter um diagnóstico que o investimento dá um retorno? Em quanto tempo, mais ou menos, você acha que esse diagnóstico é preciso? Assim? Então, isso depende muito de caso a caso e do que o cliente precisa. Mas, em geral, eu posso falar que nas primeiras tarefas a gente já começa em relação a marketing digital. As primeiras postagens que a gente já começa a fazer, o público já tem uma percepção diferente. Então, quando a gente pega um cliente, a gente arruma a identidade visual, a gente já arruma o padrão de postagem, já faz uma diferença muito grande, sentido pelos pacientes e pelos seguidores dele. Mas, em relação a tempo, varia muito. Às vezes a gente pega uma consultoria que já consegue ver resultado no primeiro mês, mas às vezes são 2 meses, 3 meses. O foco é chegar na melhoria e definir junto com o cliente qual que é o prazo para isso. O importante também, né, é o cliente, né, ter paciência, né, e ter um tempo de dedicação, que não é do dia para a noite, né, também. Sim. E o principal é que o cliente, na consultoria, ele é meu parceiro. Então, em geral, é metade ele e metade por cento eu. Porque a proposta para ele precisa da execução dele, muitas vezes, ou que ele siga as orientações. Então, metade da consultoria é minha parte, que eu vou dar toda essa orientação para eles, eu vou estudar as melhores possibilidades, e a outra parte é que ele siga todas essas orientações. Se juntar os dois, aí fica perfeito. Mas vamos supor que esse cliente é um pequeno empreendedor que não tem muito contato com a internet, assim, nunca teve contato com o Instagram, por exemplo, que agora está bombando.
e nunca mexeu. Vocês me ensinam, vocês orientam como, por exemplo, como faz live, como fazer uma postagem. Vocês fazem essa orientação? Sim, a gente faz todo o passo a passo. Em geral, primeiro a gente faz o primeiro trabalho junto com ele, da parte de antes de entrar no Instagram, a gente já define o público, já define as imagens, as cores, a identidade visual, já formata algumas artes padrões para ele, para seguir dois caminhos. Ele pode depois seguir com uma agência, que a agência vai fazer essas postagens para ele, ou a gente orienta como que ele faz isso de maneira sozinho, de maneira autônoma. Então, o primeiro passo sempre conjunto, a gente, o cliente, para fazer toda essa definição, estratégia, como que ele vai se posicionar no mercado. E a segunda parte, ou ele pode seguir sozinho, ou ele pode seguir com uma agência. São os dois caminhos possíveis. Sim, e quais são os cuidados assim, principais que o cliente tem que ter quando se investe em mercado digital, por exemplo? Ó, eu diria que o primeiro de tudo é em relação à comunicação. E saber qual que é o público e qual é o objetivo com aquilo. Porque, em geral, às vezes as pessoas elas postam por postar. Então, toda postagem ela tem um objetivo. Seja essa postagem promover algum benefício para o cliente, resolver alguma dor que ele tem. Então, a primeira coisa que eu acho que é principal é você ter um objetivo na sua postagem e no seu Instagram. E tem um horário assim, específico assim, de mais volumes em redes sociais de acesso ou depende do seu público-alvo? Ó, isso é muito interessante, porque depende muito do público-alvo. Às vezes a gente pega cliente que o pico dos seguidores dele é na segunda-feira. E outro cliente, às vezes com o público parecido, o pico é domingo. Então, de cliente para cliente, a gente consegue fazer essa identificação, tanto de qual que é o melhor dia, como quais são os melhores horários. E o principal de tudo para quem está começando é fazer bastante teste. Faz muito teste. Posta uma vez meio-dia, posta uma vez 6 horas da tarde, posta uma vez 10 horas da noite e vai analisando qual postagem teve maior resultado, qual que foi melhor. Então, faz bastante teste, que eu acho que essa é a parte mais importante. Sim, e hoje em dia tem alguma diferenciação assim em postagem no Instagram, Facebook ou é tudo igual assim? Então, às vezes, a gente pode ter o mesmo profissional e ele tem uma comunicação diferente no Facebook para o Instagram. Porque, naturalmente, às vezes, o público que está no Facebook Porque não é o é isso que eu ia falar, o público é diferente, né? Às vezes ele pode ter o mesmo nicho, por exemplo, uma nutricionista tem um nicho de emagrecimento. E às vezes ela no Facebook ela se comunica um pouco diferente e no Instagram de outra forma. Então cada rede social que ela vai, cada ferramenta que ela usa tem um tipo de comunicação diferente. Tem aqui uma pergunta, Pedro, ajuda você. Peraí. Ah, tá. Depois eu entro em contato com você, Bruno, para entender melhor essa história, que a gente vai averiguar isso. Mas, voltando aqui, você falando das comunicações diferentes, o que se chama atenção em, em comunicação em detalhe no Facebook? Qual é a diferenciação de linguagem, de gíria, por exemplo? A gente pode usar gíria, usar esse vício de linguagem. Ó, Como eu é diria que que funciona isso? E com certeza, dependendo do seu público. Ou seja, se o seu público forem adolescente, eu diria, eu incentivo você a usar gíria. A gíria, a parte de o vício de linguagem é importante dependendo do seu público. Agora, se o seu público, por exemplo, são idosos, aí eu já não aconselho tanto usar gíria, trabalhar uma linguagem mais formal. Então depende muito de qual público, mas não tem certo ou errado, e sim como que o seu público se comunica. A máxima é você tem que se comunicar igual o seu público se comunica. Então, se ele se comunica usando gíria, você usa gíria. Se ele comunica mais formal, você também se comunica mais formal com ele. Essa relação de igualdade. E a sua empresa está localizada onde, Gabriel? Atualmente a gente está localizado no Rio de Janeiro, mas a gente atende o Brasil inteiro. Como a gente já surgiu com essa pegada digital. Então, a maioria das consultorias que eu faço hoje é online. É 100% online. Então, a gente está atendendo o Brasil inteiro também. Tipo assim, é importante falar que muitas vezes na cabeça das pessoas o processo de consultoria é um processo muito caro, muito distante
e às vezes não é, né? Às vezes, assim, vocês conversam para avaliar de cliente para cliente, como é que funciona isso? Isso, então, a gente, todo o orçamento da consultoria, no meu caso, por exemplo, a nossa empresa, como que a gente trabalha, é focado nos ganhos do cliente. Sim. Então, todo o orçamento, ele é pautado no valor que a gente vai gerar para o cliente, enquanto que ele vai ganhar com isso, seja em termos financeiros, ou seja em termos de tranquilidade, de calma. Então, a gente sempre pauta o orçamento focado nisso. A gente sempre foca que o cliente tenha muito mais benefício, em muito mais proporção do que a gente. A gente é simplesmente responsável por uma pequena parcela disso. Então, em caso a caso, dependendo do cliente, de qual vai ser o trabalho, de qual é o objetivo, de como que a gente vai conseguir agregar para esse cliente, varia bastante o orçamento. Mas não tem esse mito de que, em geral, a consultoria ela é cara, porque, ó, na maioria dos casos, aí, o foco é que o cliente ganhe muito mais. Então, o cliente investe R$ 1 na consultoria, ele ganha 10. Ou ele ganha muito mais tranquilidade e muito mais calma. Agora, eu queria que você explicasse para a gente, assim, mais detalhadamente, passo a passo, qual é o processo de consultoria, assim, até a gente chegar num produto final, que é o designer do cliente, a identidade do cliente, né? Como é que é esse passo a passo dessa consultoria? Em relação a finanças pessoais, marketing e gestão de consultórios. Em relação a marketing, que você perguntou, primeiro de tudo, a gente faz uma série de perguntas para o cliente. A gente vai perguntar qual é o público dele, qual que é as pessoas que ele costuma atender, quem que ele quer atender, quais são os hábitos dessas pessoas. Primeiro de tudo, a gente faz esse estudo inicial com várias perguntas para a gente ir definindo qual que é como a gente chama no marketing tal de avatar. Qual é aquela pessoa padrão que a gente vai ter que se comunicar. Então, esse é o primeiro passo de tudo. A gente definir quem é essa pessoa que ele vai estar se comunicando. O segundo passo já é o nosso passo, que a gente vai desenvolver uma estratégia voltada para esse avatar. Então, a gente vai definir quais são as cores que ele vai usar, a gente vai definir qual que é o design que ele vai usar, qual é a frequência de post que ele vai ter. A gente faz toda essa definição de todo o trabalho que a gente vai ter. Depois disso, a gente entrega para ele com as instruções, ou seja, ó, a nossa estratégia é postar de tal e tal dia, tal hora, abordando esse assunto, que é o assunto que interessa o seu público-alvo, e aí a gente instrui ele como que ele vai fazer isso, e também tem a terceira parte, que a gente também consegue fazer a execução disso. Então, em geral, temos clientes que a gente dá o caminho que ele tem que seguir, e tem outros que a gente vai além, e além disso a gente também executa a parte das melhorias que a gente propôs para ele. Entendi. Bacana, bacana, porque hoje em dia o que a gente mais vê é muito conteúdo na internet e muita fake news, né? A Sim. gente tem que tomar cuidado. Por isso que uma consultoria é importante, né? Para você definir aonde você quer chegar e quem você quer atingir, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o principal foco. É para quem que você vai se comunicar, para quem que vai ser focado o seu Instagram. Esse é o primeiro passo para a gente iniciar qualquer trabalho. É conhecer o público e para que quem está fazendo aquele trabalho. Qual que é o objetivo com aquilo. E você falou da questão de cores, né? Tem algumas cores assim que chamem a atenção ou varia do gosto do cliente? Porque assim, a gente confunde muito. É levado em conta o gosto pessoal do cliente ou não? É levado o que ele quer vender, de fato. Ó, vou te Entendeu? falar que mistura dos dois. Mas o principal foco é no cliente. É para quem ele vai estar se comunicando. Esse é o foco principal. Sim. E o melhor dos mundos é quando o foco do cliente se adequa ao mesmo foco do pessoa que está postando. Então, quando a gente junta esses dois, quem está se comunicando e quem está recebendo, eles têm o mesmo interesse, fica até mais fácil para começar esse trabalho. Porque ele já sabe como se comunicar, ele já se conhece, então fica até mais fácil também de ter um trabalho onde os dois se comunicam da melhor forma. Mas o foco sempre é o cliente. Sempre vai ser a pessoa que vai estar recebendo essa mensagem sua. E você tem alguma história assim, de consultoria que tenha te marcado? Você falou, nossa, eu achei que não ia conseguir colocar esse cliente na ativa e colocou, e como é que foi? Tem alguma história que você possa contar pra gente? Ó, eu vou te falar que toda consultoria que eu pego, de alguma forma, ela já tem uma história, já tem um significado para mim. Todas as consultorias.
Mas, em geral, eu gostava dois casos, que era que a profissional, no caso ela era terapeuta, ela não tinha a mínima noção do potencial que ela tinha e do potencial que ela podia atingir. E aí, quando eu comecei a trabalhar, a gente começou a buscar os dados, a analisar o potencial que ela tinha. Eu apresentei isso para ela com as melhorias. Ela falou assim: eu nunca imaginava que eu podia ter isso. Eu pensava que eu ia conseguir sempre ganhar esse valor aqui, que eu não podia crescer. E eu mostrei que com pequenas mudanças ela conseguia atingir muito mais o objetivo dela. E a felicidade em ver ela feliz, ela ter descoberto isso, foi, pô, muito bom. Foi um dos momentos que mais me marca é quando a gente apresenta alguma coisa para o cliente, ele fica encantado com o resultado. E você, assim, entre Instagram, Facebook e Twitter, né, que são as mais famosas redes, qual que você vê mais facilidade de aprendizagem, assim, para um cliente que está começando, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta um pouco mais pessoal, porque em geral tem pessoas que já. A mais fácil é que ele já usa. Então, se o cliente já tem um hábito de usar o Facebook, muito possivelmente o Facebook vai ser mais fácil para ele. Se já tem um hábito de mexer no Instagram, o Instagram vai ser mole. Então, em geral, as redes que a gente já está habituado a usar normalmente são as mais fáceis de começar, porque a gente já conhece como ela funciona. Sim. E, e você vê um engajamento. Hoje o Instagram está muito na moda, né? Sim. A gente vê assim, quais são os cuidados de diferenciar uma, um Instagram pessoal, uma conta pessoal e uma conta profissional? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Olha, isso é muito interessante. Em geral, a gente aconselha que seja uma conta só, mas com o devido cuidado. Mas em relação ao profissional, o profissional é muito importante que ele agregue conteúdo todos os dias. Então, todo dia, ou o maior número de frequência possível que ele conseguir, que ele produza conteúdo com foco no cliente. Então, todo dia ele vai ter que produzir conteúdo. Já o Instagram pessoal, às vezes, quando aquilo é só pessoal, ele não tem essa frequência, ele não se preocupa muito com qual mensagem ele vai passar, com a parte de identidade visual. Então, quando ele é unicamente pessoal, ele não tem esse foco. Quando ele é comercial, a gente até aconselha que de vez em quando você poste uma foto pessoal no seu Instagram profissional, mas de vez em quando. Para o cliente te conhecer, criar mais afinidade, criar mais confiança, enxergar o seu lado mais pessoal também e para se relacionar com você. Então, em geral, é legal que o comercial tenha um foco em conteúdo, mas que dê umas pequenas pinceladas na parte pessoal também. Mas o ideal é a pessoa ter um profissional e um pessoal, é isso? Não, a gente aconselha que ela tenha um só, mas se ela quiser só postar foto pessoal com muita frequência, só para amigos, só para família, aí é interessante que ela tenha dois diferentes. É porque muita gente fala assim, agora eu tenho esse aqui para um lado mais profissional, então é possível fazer uma rede só para tudo, né? Ou não? Se você conseguir manter a frequência de conteúdo, você consegue fazer tudo em um só. Mas é muito importante que o que você poste agregue para o seu cliente. Então, porque como Instagram é profissional, você quer passar a sua imagem profissional, você quer mostrar seu serviço. Então, é muito importante que isso seja passado através do Instagram. Então, às vezes, se você postar muita foto pessoal com muita frequência, isso não vai agregar muito para o seu cliente. Então, nesse caso em específico, a gente separa. Mas se tiver um equilíbrio entre pessoal e profissional, com uma ênfase muito maior no profissional, é até interessante que ele poste uma foto ou outra pessoal também. Entendi. E qual é a diferenciação maior entre Facebook, Twitter e Instagram, por exemplo? Assim, para a Olha, gente começar a trabalhar em termos de conteúdo para o cliente. ó, a principal diferença depende de onde o seu cliente vai estar. Então, essa principal diferença e qual cliente seu vai estar em cada uma das redes. Porque, por exemplo, posso te falar que, em geral, tem pro nutricionista um Instagram melhor. Mas, às vezes, o público dele está todo no Facebook. Então, nesse caso específico, o Facebook vai ser uma ferramenta muito mais poderosa para esse canal. Então, primeiro de tudo, para saber qual que é melhor, se é o Instagram, se é o Twitter, se é o Facebook, é descobrir se o seu cliente está lá. Até te dar um exemplo, hoje em dia está surgindo o TikTok, que é uma nova rede social, e Exatamente, eu vi chegar aí. Pode tem, muita, falar, né? tem muitas pessoas seguindo no TikTok agora, ela é uma nova rede social. Então, a partir do momento que seus clientes
estiverem concentrados lá, é muito importante que você comece a estudar sobre e comece a se inserir nesse mercado. Então, basicamente, a gente vai acompanhar o caminho que o nosso cliente percorre e as redes que ele já usa. Sim, mas vamos supor que temos clientes nessas três redes. Que eu falei, Twitter, Instagram e Facebook. Qual é a diferenciação de linguagem, digamos assim? Se for o mesmo cliente, você consegue produzir o mesmo conteúdo para os três lugares diferentes. Então, se o seu cliente é adolescente, ele está no Facebook, no Instagram e no Twitter. Você vai, logicamente, se adequar à linguagem da rede. O Facebook vai ser, o Twitter vai ser só a parte escrita. O Facebook e o Instagram tem a parte escrita mais a parte de imagem. Então, é conjunto. E, basicamente, você consegue produzir o mesmo conteúdo para essas três redes, logicamente, se adequando ao formato da rede. Então, hoje em dia, o que acontece? Às vezes você consegue produzir um vídeo no YouTube e esse mesmo vídeo, a gente pega o áudio dele e grava um podcast. E a gente pega esse mesmo vídeo no YouTube, divide ele em vários pedacinhos e bota no Instagram e no Facebook. A gente transcreve esse vídeo e bota no blog. Então, às vezes, uma só fonte de conteúdo consegue ir para várias redes diferentes. Porque tem também os conteúdos diferenciados para cada plataforma, né? Sim. Mas não necessariamente tem que ser diferenciado, né? O que você vai se adequar é a linguagem da rede. Por exemplo, o Twitter é totalmente escrito, tem uma outra imagem, mas prioritariamente é parte escrita. Então, o Twitter você vai pegar o conteúdo e vai trabalhar com ele para se adequar àquela rede. O Instagram é mais imagem. Você vai pegar o seu conteúdo que você produziu e adequar na imagem. Então, basicamente se comunicar com a mesma linguagem que a rede se comunica. Mas o conteúdo ele pode ser igual. O conteúdo pode ser igual. Por exemplo, canal do YouTube. Como a gente... Que é geralmente vídeo, né? É imagem. E tem muito cliente que tem dificuldade com a imagem. Como trabalhar isso? Né? Trabalhar a autoestima do cliente. Como é que trabalha isso? Primeiro de tudo, é a gente conseguir iniciar o processo. No início, ele não precisa necessariamente aparecer. A gente vai instruir ele a produzir conteúdo escrito, por exemplo, e arte. Então, ele vai começar assim, começar a se relacionar devagarzinho. E a gente fala para ele, começa a produzir agora um story. Ou a gente tira uma foto sua, e como a foto ele tirou só uma vez, a gente tira essa foto em várias postagens. Então, a gente vai aumentando essa exposição, mas, em geral, é muito importante que ele se exponha nas redes para passar confiança, autoridade. Então, em geral, a gente vai caminhando devagarzinho, de acordo com cada cliente. Tem cliente que já é mais desinibido, a gente já começa gravando vídeo no YouTube, e o cliente que tem mais dificuldade, a gente vai aos poucos inserindo ele. Seja com story, seja depois com um vídeo gravado, que ele tem tempo para gravar, regravar. Então, a gente começa com vídeo e vai evoluindo isso. Bacana. E eu queria que você começasse a falar um pouco de dicas que a gente falou da questão de horário depende do público, né? Mas assim, é fundamental você estudar seu público, né? Assim, estudar o público é fundamental. E tá sempre atualizando, né? Como você falou, tem o TikTok agora, que é uma rede nova, que eu tô conhecendo aí no TikTok, eu entrei no TikTok. É muito difícil ainda, não aprendi muita coisa, mas assim, eu estou caminhando lá também, porque vai ser uma forma de comunicação, né, futuramente. E assim, umas dicas principais assim, que você queira dar para quem está começando, ou queira mudar o seu público-alvo, por exemplo. Dê uma dica aí pra gente. Eu vou dar uma dica assim, são duas dicas. O primeiro é conheça bem o seu público e interaja com ele. Então, se tem um seguidor que ele sabe que ele é o seu público, chama ele no direct, pergunta o que ele gosta, faça uma pesquisa para conseguir produzir mais conteúdo para ele e converse com ele e entenda quais são as dificuldades, o que ele quer saber, quais são os benefícios que você consegue mostrar para ele. Então, o primeiro de tudo é você se relacionar com a sua audiência. Essa é a primeira dica de todas, porque é a forma mais fácil de você conhecer o seu cliente, o seu paciente. A segunda dica é, toda postagem que você for fazer, você pensa assim na cabeça antes. Qual é o benefício que eu vou estar entregando para o cliente com essa postagem? Ou qual que é a dor que eu estou resolvendo dele com essa postagem?
Se você pensar isso antes e refletir, você consegue adaptar o seu conteúdo para entregar isso para ele. E ele vai ser muito mais receptivo, porque ele vai estar ganhando um benefício ou você vai estar resolvendo um problema dele. Então, sempre quando for postar, sempre pensa o cliente, se você vai conseguir agregar valor ao seu cliente. Entendi. Aí, essa questão de agregar valor é muito importante, né? Ainda mais agregar valor é muito importante, né? Nas redes sociais, ainda mais que a gente tem muito conteúdo e a gente precisa de conteúdo de qualidade, né? Esse é o foco total, é produzir um conteúdo que vai agregar no seu cliente. Às vezes a gente produz conteúdo só por produzir. Isso aqui é interessante, vou produzir. E o cliente não se sente receptivo daquele conteúdo. Ele não consome aquele conteúdo. Aí depois, quando você começa a produzir um conteúdo de qualidade, voltado para o foco com o seu cliente, você vê que naturalmente ele já fica mais feliz, já fica mais receptivo, ele já recebe aquela informação de uma forma muito melhor. Agora, existe assim, por exemplo, a gente falou muito da pessoa que já é cliente, né? Mas assim, para atrair novos clientes, existe assim uma cor, uma linguagem específica que chame a atenção para aquele produto. Então, depende do cliente, em geral. Mas se você quiser, por exemplo, mudar o seu público-alvo, você quer mudar, atingir um novo público, você vai ter que mudar toda a sua comunicação para esse público. E, naturalmente, por exemplo, quando ele entrar no seu perfil, ele já vai se identificar. É um processo mais lento, essa transição, para você atingir novos públicos, mas ela também é possível de ser feita. Mas é principal que você conheça o que o seu público quer. Porque, em geral, eu quero atingir um novo público. Será que esse público tem a mesma comunicação que o meu público atual? Então, esses pensamentos têm que começar a surgir. Sim. Mas para a pessoa que queira mudar, qual é o primeiro passo? Refazer a pesquisa de público-alvo? Como é que ela reinicia esse processo? Primeiro passo seria igualzinho quando está começando no Instagram. Primeira coisa é definir qual é o seu novo público. Quem que é o seu novo público? Qual que é a idade dele? Qual é o gênero? O que ele faz? Primeiro passo é você definir o seu novo público e, ao mesmo tempo, conversar com esse novo público. Se tiver alguém que você já te siga, que seja esse novo público, converse com ele, interaja com ele, para você conseguir descobrir como que ele se comunica, o que ele faz, o que ele gosta de consumir na internet. E, aos poucos, você vai fazendo essa transição no seu Instagram. Você vai começando a postar mais conteúdo sobre os gostos desse novo cliente. Você vai postando uma linguagem mais acessível para esse novo cliente. Então, é muito importante que você faça todo o trabalho inicial, de novo, de conhecer o seu novo público. Tem uma pergunta aqui, se não é bacana unir as ferramentas, né? Que você falou, tipo, em vez de ter uma linguagem para o Instagram, uma linguagem para o Facebook, seria bacana unir as ferramentas, né? Sim. É interessante que você esteja no máximo de canais possíveis que o seu cliente está. Quanto mais, melhor. Ou seja, se o seu meu cliente está no YouTube, no Instagram e no Twitter, é interessante que eu esteja no YouTube, no Instagram e no Twitter. É importante que você esteja aonde o seu cliente está. Então, você consegue mesclar todas essas ferramentas de redes sociais para atingir aonde que o seu cliente está e conseguir se comunicar com ele em vários lugares. Porque aí você aparece mais vezes para ele. A Milene botou aqui a resposta que você deu anteriormente pro pessoal que entrou na metade e está com dúvida, né? Mas eu acho que a gente conseguiu esclarecer diversas dúvidas aqui. Eu estou olhando as perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta aqui, qual a importância do story do Instagram a ser postado por dia? Qual a importância do story do Instagram a ser postado por dia? Vou te falar que hoje em dia o Story ele é uma das ferramentas mais importantes do Instagram, porque às vezes o seu seguidor ele só vê o Instagram e nem mais roda o feed. Então é importante que você esteja no Story todos os dias e o Story serve para o cliente, o seu seguidor, ele conhecer quem você é e ele conseguir interagir mais com você.
Então, em geral, o seu perfil, funciona para você conseguir mostrar como é o seu serviço e o story faz com que o cliente te conheça, ele saiba quem é você e que ele pode confiar em você. E ele conta também que a frequência. É importante que você poste story todos os dias. Que todo dia você consiga postar, nem que seja 5, 10, 15 stories, quantos você conseguir. Mas é importante que todo dia você esteja no story. Mas é importante também não postar muito conteúdo, né? Senão as pessoas acabam não vendo, né? Vira aquele Isso. conteúdo demais, né? Sempre conteúdo que seja diferente para o seu seguidor e que agregue para ele. Então, se conseguir postar no Stories, você consegue também mostrar o seu dia a dia, a sua rotina, quem você é. Então, no Stories você pode mesclar tanto na parte de conteúdo em si para o Story, como na parte de quem você é. No Story fica muito tranquilo de fazer isso. Entendi. Aqui tem uma colocação da Milene, né? Um beijo para a Milene, querida, maravilhosa. É, que ela fala assim, eu ouvi dizer que tem que usar 10% do lado pessoal e 90% do profissional. É verdade isso? Tem essa porcentagem? A gente não trabalha com porcentagem, mas é mais ou menos isso. O que a gente tinha comentado, o foco no Instagram profissional é o seu conteúdo. Então, o conteúdo tem que ser, a maioria tem que ser conteúdo. E, vamos botar aqui, por exemplo, a cada 7 postagens, você bote uma postagem sua pessoal, para o público conhecer quem você é. Então, é importante que você siga mais ou menos essa proporção. Não precisa ser 1:9, você pode trabalhar com 7 postagens e uma pessoal, 8 postagens na foto pessoal, mas você ir mesclando sempre com foco no conteúdo. Aqui tem uma pergunta repetida falando do story, né? Que você falou que quanto mais variado o story, melhor, né? E essa alternância do profissional e do pessoal. E tô vendo aqui as perguntas do pessoal participando. É, eu quero agradecer ao pessoal que está participando aqui. Opa! É, eu queria que você desse uma dica, a gente está fazendo um finalzinho é, para esse novo mercado virtual, né? Uma dica para a gente, para o pessoal que não desanimar, o pessoal que não conhece esse mercado, conhecer qual é o primeiro passo, como que te procura, qual é o seu contato. Olha, eu vou começar com a primeira. Para me conhecer, é só seguir o Instagram, a LED Consultoria, tá ali em cima, é só clicar. Lá eu dou tanto dica de gestão, como dica de finanças pessoais, como dica de como gerir o consultório. Inclusive, a gente tem um dia, que é na sexta-feira, que a gente faz análise de perfil dos nossos seguidores. Então, a gente deixa uma caixinha de pergunta, e quem responde essa caixinha de pergunta, a gente analisa o perfil da pessoa e dá dica de como que ela pode melhorar. E em relação a entrando nas redes sociais, é muito interessante que a pessoa se habitue com as redes. Então, se ela quer entrar no Instagram, é importante que ela baixe o Instagram e comece a usar com o pessoal mesmo, para ela entender como é que funciona, como é que grava o story, o que é uma live, como é que funciona a live. E ela, com esse uso constante, ela já vai ganhar já um pouquinho de conhecimento. E quando ela migrar e entrar com o profissional dela, ela já vai ter muito mais facilidade. Sim, agora você falou das perguntas, né, que a gente tem que fazer para o público-alvo. Dê um exemplo antes da gente terminar. Quais são essas perguntas que a gente deve direcionar, assim, para conhecer o público-alvo? Quando eu vou fazer a consultoria, a gente tem mais de 20 perguntas para fazer, mas as principais são: a primeira é geral, quem é o seu público? Ou seja, é a maioria mulher, maioria homem? Qual que é a faixa etária do seu público? Quais são os interesses do seu público? O público ele gosta mais de futebol, ele gosta também de outros tipos de esporte. O que o seu público ele costuma fazer? Ele costuma viajar bastante? Quais são os interesses que ele tem? Então, a primeira coisa é você entender quem ele é, o seu público, se é homem, mulher, qual que é o perfil geral dele. E o segundo é entender quais são os interesses do seu público. Se você conhecer os interesses e conhecer quem é o seu público, fica muito mais fácil de começar um trabalho. Eu quero te agradecer, viu, querido? Parabéns pelo trabalho aí. Eu sei que não é fácil o trabalho,
né? Eu sou profissional de marketing também, né? E eu sei que é um trabalho muito bacana, mas é um trabalho muito difícil, né? A gente, mas a gente precisa estar sempre atento a esses novos modelos de redes, essas novas formas de comunicação, né? E você me parece ser muito jovem, né? Assim como eu também ali está começando no mercado digital, no mercado jovem. Eu acho que cada vez mais a gente tem que, né, trazer, né, todo tipo de público, né? Porque Sim. tem espaço para todo mundo, né? Sim, então, tem espaço para todo mundo e as redes sociais elas precisam de profissionais que agreguem conteúdo, que produzam conteúdo de qualidade. Hoje em dia tem muito conteúdo, mas a gente vê que a maioria deles não tem uma qualidade forte. Então, o mercado, tem um falando que já está saturado, mas o mercado está precisando que os profissionais entrem nas redes sociais. Seja ele falando da saúde, seja ele de outras áreas, de marketing também. É importante que eles sejam presentes, bem presentes nas redes sociais, produzindo esse conteúdo de qualidade para todo mundo. Sim, agora cada vez mais a gente vai precisar, né, desses profissionais, dessa consultoria, por isso que eu quis trazer você aqui, né, porque é um novo mundo que vai se apresentar para a gente, né? Um mundo pós-pandemia vai ser um mundo virtual que vai ficar, né? A gente precisa entender essa comunicação que está aqui agora sendo estabelecida através de live, de stories, e de Facebook, Instagram, Twitter, né? Com certeza. Eu fico inclusive, muito feliz de ter participado, de ter conseguido agregar na vida das pessoas, porque quanto mais a gente conscientizar que é importante, que tem espaço, que precisa de profissionais, cada vez mais a rede vai ficar cada vez mais rica. Então, vai ser bom para a gente, bom para mim, bom para você, bom para todo mundo, que a rede fique com mais pessoas que produzam conteúdo de qualidade, que entendam, que se posicionem no mercado digital. E é muito importante falar para as pessoas não terem medo, né? Que o Sim. mundo tecnológico ele não é fácil assim de primeira, você quebra a cabeça de vez em quando, mas ele também não é um bicho de sete cabeças, né? Não, em geral, para começar é sempre mais difícil, mas depois que ele começa a colher os frutos e se relacionar, eu acredito que redes sociais são um relacionamento. Então, quando ele começa a relacionar, vê que ele está ajudando as pessoas, ele já começa a ficar feliz com aquilo e produz com muito mais frequência, com muito mais motivação, quando ele começa a colher os frutos disso. Então, querido, a pessoa que quer te procurar para fazer consultoria, tem algum horário de atendimento ou você tá, você atende todos os dias? Como é que funciona? Pode mandar mensagem no direct de segunda a domingo. Também pode entrar no site, que é aledconsultoria.com.br, ou mandar um e-mail. Também, se a pessoa preferir mandar e-mail, também tem, que é comercial@aledconsultoria.com.br. Pode mandar qualquer horário, de segunda a domingo, que eu respondo. A gente Beleza. conversa, uma É, coisa. é uma equipe que trabalha junto com você ou é você sozinho? Então, prioritariamente eu trabalho na parte de. Eu tenho uma equipe, eu tenho um estrategista de marketing, que trabalha só com estratégia de marketing junto comigo, mas é Sim. basicamente ele. Somos dois sócios, cada um com a sua área, mas sempre se complementando. Bacana, viu? Parabéns pelo trabalho e obrigado por ter aceitado aqui conversar com a gente. E boa sorte aí, que cada vez você vai ser um profissional mais solicitado, né? Porque essa pandemia mostrou que a tecnologia é nossa aliada, né? Sim, eu que agradeço, Pedro, por essa oportunidade de estar aqui. Foi ótima conversa. Acho que o pessoal também gostou. Pois é, muita gente participou aqui. Muito obrigado. Essa live vai ficar salva para quem não assistiu, pegou pela metade, vai ficar salva no meu IGTV, no meu canal do YouTube, Mundo Pedro Fernandes, e lá na minha página também, Mundo Pedro Fernandes. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado mais uma vez, Gabriel. Valeu. E Obrigado, Pedro. sorte na luta, viu? E fiquem Obrigado, em casa, gente. Se cuidem. Beijos. Pedro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.